3, Oi, 2, gravando. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Tudo bem com vocês? Todo mundo com um sorriso no rosto, felizes. Para a aula 23 do Biblifique, para quem esqueceu, não lembra, tá perdido aqui, não sabe o que está acontecendo aqui. Meu nome é Alexandre Klassen, eu estou aqui do lado com o Norberto Klassen. E o tema da aula de hoje é dízimo. Vamos falar de dízimo, bomba, o tal assunto tabu na nossa sociedade que ninguém gosta de falar, que ninguém quer falar e ninguém quer ensinar de fato. Hoje a gente vai fazer isso. O objetivo é a gente acabar em uma aula. O objetivo, tá? Mas eu, sinceramente, eu não vou ter pressa para acabar. Tem bastante coisa. Só a aula aqui tem pelo menos 20 textos para a gente abrir e ler juntos. Então eu não vou ter pressa para acabar a aula hoje e se precisar, a gente vai para a próxima aula e a gente avança. Então eu vou falar com bastante calma, bastante tranquilidade, porque o tema, quando a gente fala sobre dízimo, para você que está me assistindo aqui agora na aula, pode ser um assunto tranquilo, pode ser um assunto que na tua cabeça, no teu coração já está tudo resolvido, mas de maneira geral, ou ele não é bem resolvido, ou ele não é bem entendido. Às vezes a pessoa dizima simplesmente por medo que tem que dizimar, às vezes a pessoa não dizima porque não sabe por que tem que dizimar. Enfim, às vezes a pessoa acha que está bem resolvido o assunto na cabeça dela, no coração dela, mas às vezes não está. Às vezes a pessoa só está seguindo uma regra e não sabe bem por que está fazendo isso. E talvez não siga uma regra e ache que não está seguindo, e ache que está com o pensamento certo, crendo nas coisas certas, mas na verdade não está. Então a gente quer falar sobre dízimo hoje com muita calma, para um assunto que basicamente, de maneira geral, aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, é um tabu. Nos Estados Unidos, apesar de hoje ser mais discutido a necessidade da existência do dízimo no Novo Testamento, na Nova Aliança, etc., ele é um assunto mais resolvido do que aqui no Brasil, né? Especialmente esses dias estava ouvindo Augustus Nicodemos falar a respeito disso. Ele é presbiteriano. Ele fala, nos Estados Unidos, algumas igrejas presbiterianas fazem simplesmente o seguinte: chega no começo do ano, eles têm a previsão de gastos da igreja no começo do ano, eles veem a previsão e dividem proporcionalmente esses gastos na família da igreja, proporcionalmente às rendas das famílias na igreja. E aí cada igreja contribui anualmente com a sua igreja de uma maneira muito simples. Olha, eu tenho que dar tanto, eu vou dar tanto para a igreja e fim de conversa. Você pode escolher se você quer parcelar ou você pode escolher se você quer pagar à vista. Para eles está tudo resolvido. Nas comunidades nos Estados Unidos, o dízimo passou a ser discutido como um tabu aqui do mesmo jeito que aqui no Brasil. Na Europa, por sua vez, existem igrejas presbiterianas também, porque o exemplo é também do Augusto Nicodemos, que cobram, entre aspas, só 5% dos seus membros e da sua membresia, porque se eles cobrassem 10% de dízimo, ia sobrar dinheiro demais e eles não iam saber o que fazer com aquele dinheiro todo, porque já existe abundância demais na igreja na Europa, especialmente, né, Augusto Nicodemos aqui está falando da presbiteriana, então algumas têm abundância demais de recursos e se as pessoas dessem 10% da sua renda lá, ia sobrar dinheiro demais e não iam saber o que fazer. Então eles resolvem então falar, ó, teu dízimo é 5%. Mas no Brasil, isso aqui é um pepino. As pessoas gostam de discutir sobre isso. No meu Instagram eu recebo várias perguntas a respeito disso. Para quem que eu devo dar o dízimo? Eu tenho que dar o dízimo. O dízimo faz parte da Nova Aliança, faz parte do Novo Testamento. Então hoje a gente tem o objetivo de fazer um panorama do dízimo na Bíblia e o que de fato a Bíblia ensina sobre isso. Antes da lei mosaica, na lei mosaica e depois da lei mosaica. O nosso objetivo aqui não é falar sobre renda de pastores, falar sobre sustento de pastores, não. Nosso objetivo é falar puramente e simplesmente de dízimo, de uma maneira muito clara e muito simples. Eu garanto para vocês que vocês não vão achar em nenhum lugar uma aula tão clara e tão pontual para falar a respeito de dízimo. Uma aula muito verdadeira. Eu quero ser muito verdadeiro com vocês, muito tranquilo, e eu quero que a gente encare isso de uma maneira muito madura, muito biblificada. Vamos, então, biblificar o assunto dízimo. Ele se tornou mandatório de verdade, como mandamento, como obrigatório, na lei mosaica.
primeira vez que ele aparece como mandatório, que Deus manda realmente dar o dízimo, ele aparece na lei mosaica dada lá no Sinai a Moisés, quando ele lá estava escrevendo as duas tábuas, os 10 mandamentos, e aí Deus então estabelece o dízimo como obrigatório para a nação de Israel. A palavra dízimo no hebraico se chama masher ou maser, dependendo de como você quiser falar, dependendo do teu sotaque de hebraico, mas masher é o mais comum. Então, masher é dízimo, é décima parte. É 10%. Dízimo simplesmente significa 10%. E aí ele aparece, né, a primeira vez, e é importante a gente entender na lei de Moisés como que ele aparece e o que os textos que aparecem sobre dízimo, que falam sobre dízimo, respondem. Porque nós temos na lei mosaica 3 perguntas para responder. Do que eu preciso dar o dízimo? É a primeira pergunta. Para quem eu preciso dar o dízimo? É a segunda pergunta. E onde eu preciso dar o dízimo? Então, respondendo para quem, aliás, do que eu preciso dar o dízimo, vamos abrir comigo aqui, vamos começar a abrir os textos, fazer uma jornada, uma viagem pela palavra de Deus. E vamos começar por Levítico 27, a partir do versículo 30. Todo mundo enxergando minha tela aqui? Todo mundo enxergando? Se está enxergando aí, gente, faz um joia para mim aqui. É isso, beleza. Porque se travar, me avisem, tá? Que semana passada a tela travou, então a gente não quer que isso aconteça, porque tem bastante texto aí para ler hoje. Diz o seguinte, Levítico 27, versículo 30, diz o seguinte: também todas as dízimas, ou todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém dos seus dízimos quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Esse versículo aqui nos explica do que o povo de Israel deveria obrigatoriamente dar o dízimo, que é dos cereais do campo, dos frutos das árvores, do gado e do rebanho. Eles precisavam dar o dízimo de tudo aquilo que eles plantavam. Eles eram basicamente uma sociedade agrícola e pecuária, certo? Agropecuária, então eles tinham plantações e eles tinham animais. Destas plantações, eles deveriam dar o dízimo ao Senhor, e dos seus animais, eles também deveriam dar o dízimo ao Senhor. Das plantações, é muito simples. Eles colhem, uma vez ao ano, eles colhiam o que eles tinham que colher e eles davam o dízimo daquilo que eles colhiam. Isso é muito simples. Dos animais, era mais diferente, era mais difícil de entender como que essa dinâmica acontecia. Dizem os comentaristas que era simplesmente uma contagem de 1 a 10, e o 10º, então, era o dízimo a Deus. Eles não podiam escolher entre um animal, por exemplo, defeituoso e dar esse animal defeituoso a Deus em dízimo. Na verdade, era simplesmente o 10º animal. Eles iam contando, o pastor lá ia contando os animais, e no 10º ele simplesmente separava e falava assim, isso aqui é o dízimo, e esse dízimo precisa ser dado ao Senhor. Se eles vendessem esse animal, eles precisavam, então, acrescentar 1/5 do valor junto a esse animal. Existem alguns comentaristas que dizem ainda que caso, por exemplo, a família necessitasse e tivesse que comer o dízimo em um outro momento, então eles tinham que dar esse dízimo acrescido de 1/5 daquilo que eles deviam, ou seja, mais 20% do dízimo para que eles ficassem ok com a lei. Então eles eram obrigados a dar ao Senhor os dízimos dos cereais do campo, dos frutos das árvores, do gado e do rebanho. Por quê? Porque a sociedade era basicamente agropecuária. Muito bem, isso basicamente todo mundo sabe, mas aí a questão é, para quem eles tinham que dizimar isso? A quem eles tinham que entregar esse dízimo? E aí nós entramos em um outro texto, que está lá em Números 18, versículo 21, que diz o seguinte: aos filhos de Levi, aos levitas, dei todos os dízimos. É uma ordem de Deus. Nós já sabemos do que eles tinham que dar o dízimo, então eles tinham que dar estes dízimos que eles separavam aos filhos de Levi em Israel por herança,
pelo serviço que prestam servindo da tenda da congregação, serviço da tenda da congregação. Deixa aqui eu contextualizar o que está acontecendo. Se você for cristão mais velho, você já saca que a tribo de Levi, das 12 tribos de Israel, era a responsável por cuidar do tabernáculo, por cuidar da tenda da congregação. E essa tribo de Levi, eles não tinham recebido, ou eles não receberiam, assim que eles entrassem na Terra Prometida, eles não receberiam herança como todas as outras tribos. Quando a gente lê, por exemplo, Josué 21, nós vemos que todas as tribos receberam parte do lugar, da área onde a Terra prometida por Deus ao povo de Israel, eles recebiam uma área dessa terra. Cada tribo recebia uma área. A tribo de Levi, por sua vez, não recebia nada. Eles não tinham terras por herança para eles. Então, eles tinham, por consequência, eles não tinham lugar para plantar e nem para criar animais, criar o seu rebanho. Ou seja, eles não tinham de onde tirar dinheiro, então, e de onde tirar a sua alimentação, de onde tirar o seu alimento. Por isso, então, os dízimos, que eram dos cereais, das frutas das árvores, dos frutos das árvores, do gado e do rebanho, precisava ser entregue a Levi, já que eles não tinham área, eles não tinham lugar onde plantar e onde criar animais. Isso a gente pode ver, só para a gente contextualizar aqui, a gente consegue ver isso em Deuteronômio 18. Vamos abrir aqui rapidinho, Deuteronômio 18. Diz o seguinte: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tenho dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tribos para ministrar em nome do Senhor, ele e os seus filhos, todos os dias. Então está aqui o texto de Deuteronômio que prova, então, que os levitas não recebiam herança, não lhes era devido a herança, eles não receberam terras, apesar de depois terem recebido terras para viverem, mas eles não tinham terras para, então, plantar e cuidar do seu rebanho. Então, eles não tinham comida e, por isso, então, eles tinham que receber dízimo do povo de Israel. Voltando aqui em Números 18, vamos continuar, Números 18, 21 diz: e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Ou seja, o restante do povo de Israel não podia chegar na tenda da congregação, não podia entrar no tabernáculo, porque isso lhe era devido apenas aos levitas. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel: nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirá: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, dele apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Opa! No momento que os levitas recebiam o dízimo do povo de Israel, os levitas ainda, a tribo de Levi, devia então separar o dízimo desses dízimos, os 10% desses 10% que eles já estavam recebendo, 10% entre aspas, e o entre aspas eu já vou responder. Eles tinham que entregar isso para uma outra pessoa, para uma família, que era a família de Arão. Deixa eu só lembrar em onde que eu parei aqui, versículo 27. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sumo sacerdote, o sacerdote. Ou seja, a família de Arão, que era a família do sumo sacerdote, entre aspas, do sacerdote principal, do sacerdote presidente daquele negócio todo, todos os levitas ali eram sacerdotes, mas existia uma família que era de fato o sumo sacerdote que cuidava, que entrava, por exemplo, uma vez ao ano lá na arca, via a glória de Deus,
queimava incenso, tem tudo isso. Esta família, então, recebia o dízimo dos dízimos que foram recebidos pela tribo de Levi daquilo que o povo de Israel dizimava, que eram cereais, frutos das árvores, rebanhos e gado. Muito bem, a gente já sabe do que eles dizimavam, já sabem a quem eles dizimavam, mas tinha ainda um lugar específico onde eles deveriam dizimar. E isso nós encontramos lá em Deuteronômio 12, versículo 1 já, que diz o seguinte: são esses os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides apossar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo seus altares, despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos. Isso aqui é só a introdução. Queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis seu nome naquele lugar. Preste atenção nisso. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar, ao lugar que Deus escolher, ao lugar específico que Deus escolher, fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as ofertas das mãos e as ofertas das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ou seja, existia um lugar específico para onde, ou para o qual, no qual, onde o povo de Israel deveria entregar os seus dízimos aos levitas. Onde era isso? Na tenda da congregação, e essa tenda da congregação estaria em um lugar específico escolhido por Deus. Na prática, como isso acontecia? Existia uma nuvem em cima da tenda da congregação, eu acho que a gente já conversou sobre isso em outras aulas. Quando essa nuvem se movia, todo o povo tinha que se mover também, e o tabernáculo precisava ser montado debaixo dessa nuvem. Ou seja, o tabernáculo era montado no lugar onde Deus queria. Por isso, Deus então falou que o dízimo precisava ser entregue onde ele queria que fosse entregue. Deuteronômio 14, isso fica ainda mais claro. Deuteronômio 14, 22. E aqui a gente já introduz um próximo assunto, que são os tipos de dízimos. Olha só o que o texto diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. Ou seja, nós estamos falando de um dízimo que é dado ano após ano. Ele era dado ano após ano. Era uma vez por ano que se recolher no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Opa, tem um detalhe importante aqui. O que está acontecendo aqui? Você dá o dízimo e você come do dízimo? O que está acontecendo aqui? Do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende o seu dízimo, e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa, porém não desampararás o levita. Porém, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim, presta atenção nisso aqui, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem.
Esse texto aqui talvez seja o texto mais decisivo do Antigo Testamento em relação a dízimo. E qual era a dinâmica do dízimo na lei de Moisés? O texto aqui está dizendo o seguinte: existe um dízimo que era dado ano após ano, uma vez por ano, daquilo que se recolher no campo. E aí ele está dizendo que esse dízimo servia para duas coisas. A primeira, o dízimo que a gente acabou de falar, que era para não desamparar o levita, já que o levita não tinha herança, não tinha parte na herança que o povo de Israel recebeu na terra prometida. Ele precisava então ser sustentado por esses dízimos que o povo de Israel levava à tenda da congregação. Muito bem. Os levitas recebiam isso, eles ganhavam dízimo para eles, para sustento deles. Mas existe um outro dízimo aqui, que o texto diz, que é para alegria, que é para festa, era para um banquete, para que todo o povo se alimentasse. Como que isso acontecia? O povo judeu tinha algumas festas, por exemplo, a Páscoa, por exemplo, o Pentecostes, por exemplo, a festa dos tabernáculos. Estas festas eram, entre aspas, patrocinadas por esses dízimos que eram entregues uma vez por ano. Um dízimo era para não desamparar o levita, outro dízimo, uma vez por ano, era especificamente para as festas. Era especialmente dedicado a sustentar, a patrocinar as festas do povo de Israel no deserto e na terra prometida que eles iriam adentrar. É mais ou menos como se hoje a gente pegasse o dízimo na igreja e a gente promovesse algumas festas comemorativas durante o ano. E essas festas comemorativas eram patrocinadas pelo dízimo que os membros da igreja trariam. Ou seja, os membros não pagariam nada por essas festas, não pagariam para comer nessas festas, mas essas festas seriam patrocinadas então pelos dízimos, já que eles já foram pagos uma vez por ano. Então existe um dízimo aqui que é para os levitas, para não desamparar os levitas. Existe um segundo dízimo aqui que era dedicado especialmente às festas, que é o que a gente chama de dízimos festivos, digamos assim. Então existe o dízimo primário, que é o dízimo para os levitas, e o dízimo festivo, que era única e exclusivamente para, para as festas, certo? Só que o texto aqui introduz um outro dízimo que acontece de 3 em 3 anos. Olha só o versículo 28. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte de herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Nós temos aqui, então, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós temos 3 tipos de dízimo. Não é um dízimo só, como a maioria das pessoas acha. São 3 tipos de dízimo. O primeiro é para o levita, o segundo é para as festas, e o terceiro dízimo acontecia agora não mais uma vez por ano, mas acontecia a cada 3 anos e era dedicado para o sustento dos estrangeiros, dos refugiados, dos órfãos e das viúvas, ou seja, para os necessitados. Existia um dízimo que era dedicado aos levitas, existia um outro dízimo que era dedicado às festas e existia um outro dízimo que era dedicado aos necessitados. Este último acontecia a cada 3 anos. Talvez, se você já começou a fazer a conta na sua cabeça, você já percebeu que o dízimo que o judeu, que o povo de Israel pagava e era obrigado a pagar para os levitas e ali para os levitas, para os necessitados e para as festas, você já começou a perceber que o dízimo não se resumia a 10%, certo? O total do dízimo que o povo de Israel pagava era muito mais do que isso. Quer ver? Ó, vou abrir aqui a tela branca para a gente fazer uma conta junto aqui. Nós temos texto, vamos pôr aqui no azul. Nós temos o dízimo. Opa. Nós temos o dízimo primário, que era para os levitas, que era 10% a cada ano. Certo? Nós temos o dízimo festivo, que era para as festas, então, que era 10% também a cada ano.
E nós temos um dízimo, um terceiro dízimo aqui, que era um dízimo trienal, que era para os necessitados. E aqui, quando eu falo necessitados, eu estou falando de órfãos, eu estou falando de viúvas, eu estou falando de estrangeiros, de refugiados. E esse também era 10% a cada ano. Se a gente está falando de 10% em 3 anos. Se a gente está falando de 10% em 3 anos, a gente está falando em 3,3%. É uma dízima periódica, mas vamos considerar aí 3,3% ao ano. Ou seja, o povo de Israel pagava por ano 23,3% de dízimo. Não era 10%. Era 23,3% de dízimo que o povo de Israel pagava. Um para os levitas, outro para as festas e outros para os necessitados. Então, quando a gente fala sobre dízimo na lei mosaica, a gente não pode confundir isso. A gente percebeu que existem 3 tipos de dízimo. Quando alguém chegar para você e falar assim, porque na lei mosaica tinha um dízimo só. Não, eram 3 dízimos, cada um por uma finalidade diferente, o que somava, então, 23,3% de dízimo. Disse os especialistas e teólogos dizem que o povo de Israel era ainda mais generoso e ele ainda dava ofertas além disso, além dos 23,3%. Por quê? A gente não está considerando aqui dízimo e primícia é a mesma coisa. Então, a gente considera, então, que existiam, além do dízimo, uma primícia, ou podemos considerar, é uma hipótese, não é uma certeza, a Bíblia não deixa clara a dinâmica completa de como funcionava o dízimo, mas diz também, então, que tem primícias, tem ainda outras ofertas que eles poderiam dar, outros holocaustos que eles poderiam fazer. Então, no total, vamos considerar aí que o povo de Israel, uma família, um pai de família, ele dava mais do que 25% de ofertas e dízimo. Se alguém hoje quiser usar isso como parâmetro para o dízimo na nova aliança, precisamos dizer aqui agora não apenas de 10%. Nós estamos precisando, então, falar sobre 23,3% no mínimo, certo? Então, deveria-se pregar, então, se deve-se pregar o dízimo do Antigo Testamento, da lei mosaica, nos nossos tempos, nós precisamos pregar, então, de 23,3% no mínimo, não apenas de 10%. A questão toda é que o dízimo ele não foi criado, ele não foi inventado na lei mosaica, ele não aparece pela primeira vez no povo de Deus na lei mosaica. Ele aparece muito antes disso, já com Abraão, quando nós lemos Gênesis 14. Gênesis 14, antes da lei, antes de Moisés, antes do Sinai, antes das 2 tábuas de pedra, o dízimo já apareceu aqui com Abraão, em Gênesis 14, 18, que diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O que está acontecendo aqui contextualmente? Abraão tinha acabado de vencer uma guerra e recolheu muitos despojos. Nessa guerra ele venceu 5 reis, então pense, são 5 reis deixando despojos para trás, exércitos de 5 reis deixando despojos para trás, e Abraão foi lá e abraçou tudo, ele pegou tudo isso para ele. Ele estava, de fato, muito feliz com isso. Ele tinha vencido uma guerra, não tinha morrido, a maioria dos seus não tinha morrido também, do seu exército, da sua família, do seu clã que estava ali, e ele ainda tinha tomado posse de muito despojo, e ele ainda encontra um cara chamado Melquisedeque, uma figura misteriosa do Antigo Testamento, que diz ser rei de Salém, que posteriormente viria a ser Jerusalém, trouxe a ele pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, era um rei e sacerdote em Salém do Deus Altíssimo, que trouxe a ele pão e vinho. Alexandre, Melquisedeque era Jesus? Não, não era Jesus. Era uma figura, era um homem normal. Ele não era nenhum anjo, não era uma tipologia, meu Deus, escabrosa de Jesus, não tinha uma aura divina em volta de Melquisedeque, mas ele era rei de um lugar chamado Salém,
e tomou para si o posto de sacerdote do Altíssimo também. O sacerdócio de Levi ainda nem tinha sido instituído, nem tinha sido estipulado por Deus ainda na lei mosaica. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele veio com Abraão e deu pão e vinho. Olha, quando eu leio isso, não tem ninguém melhor para responder e falar sobre esse assunto, e isso tem muito assunto para falar sobre isso, mas não tem ninguém melhor que isso, que o próprio Norberto, que está aqui para falar a respeito do assunto. Mas ele era simplesmente um homem, e Deus depois, posteriormente, gostou da ideia, gostou do cara. Deus gostou do cara e pegou um padrão do cara, uma tipologia do cara, e repetiu depois. Mas para esse cara, esse Melquisedeque chega até Abraão, eles conversam, e Abraão, então, abençoa. Antes disso, Melquisedeque abençoa Abraão, e Abraão, de uma forma para honrá-lo, de uma forma de honra, ele resolve, então, dar o dízimo dos despojos para Melquisedeque. Não tinha lei, não tinha Moisés, não tinha levita, não tinha casa do tesouro, não tinha festa, não tinha nada aqui. Era simplesmente Abraão, ao que tudo indica, de uma forma pontual, dando o dízimo para um cara chamado Melquisedeque. Versículo 20 diz: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, de todo o despojo, de tudo aquilo que tinha restado da guerra. Abraão deu então para Melquisedeque 10%, o dízimo. Ou seja, o dízimo aparece antes da lei. O dízimo ele não aparece pela primeira vez na lei, ele aparece primeiro com Abraão, e depois, com o neto de Abraão, ele aparece de novo. O dízimo aparece de novo, e esse pouca gente presta atenção. Em Gênesis 28, versículo 20, diz o seguinte, só contextualizando o que está acontecendo. Jacó, ele fez a bobagem dele com Esaú, roubou a bênção de Esaú. Isaac chega para Jacó e falou assim, cara, fuja daqui, suma daqui, senão o teu irmão Esaú vai te matar. Muito bem, ele sai fugido, ele chega num lugar chamado Luz, ele dorme, deitado numa pedra, a pedra é o travesseiro dele, e ele tem uma visão. Uma visão é que uma escadaria do céu ao chão, e ele teve uma visão do Senhor, ele viu anjos descendo e subindo dessa escada, e depois dele ter essa visão, depois dele ver isso, ele resolve falar o seguinte, fez também Jacó um voto com Deus. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, Betel aqui no caso. Então ele troca o nome Luz daquela cidade, ele troca para Betel, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Depois disso, não aparece para quem Jacó entrega o dízimo. Existe uma possibilidade de Jacó ter entregue o dízimo para o próprio irmão Esaú, anos depois, muitos anos depois, mas ele então promete para Deus, ele faz um voto com Deus de que ele daria um dízimo. Alexandre, qual que é a importância disso? A importância disso é que para o povo de Deus, dar o dízimo não era comum, dar o dízimo não era habitual, era pontual. Para Abraão, provavelmente, o ato de dar o dízimo para Melquisedeque não era algo corriqueiro, não era algo habitual, era algo pontual. Porque se não fosse pontual, se não fosse pontual, se fosse habitual, Jacó não teria feito um voto para com Deus de dar o dízimo. Ou seja, como Jacó fez um voto para Deus de dar o dízimo, provavelmente ele não tinha o costume de dar o dízimo. Então não havia o costume de dar o dízimo para o povo de Deus. Ali, no caso, Abraão, Isaque e Jacó. Só que outros povos tinham o costume de dar o dízimo. Existe na história, historicamente, a gente sabe de relatos que egípcios e mesopotâmios já davam o dízimo antes mesmo de ele aparecer na lei. Ou seja, Deus não inventou o dízimo, era uma prática comum na época, egípcios e mesopotâmios já faziam isso, Abraão já tinha feito isso e Jacó já tinha feito isso, só que não era comum, não era habitual ao povo de Deus, não era habitual para Abraão fazer isso e não era habitual para Jacó fazer isso, senão ele não teria feito um voto. Ou seja, provavelmente Deus pediu que o povo fizesse isso obrigatoriamente na lei
para proteger o povo de dizimar para alguma outra entidade, para dizimar para algum outro sacerdote, para dizimar para alguém outro. Porque, invariavelmente, com os costumes do povo que existiam naquela época, como os outros povos tinham o costume de dizimar para sacerdotes, para deuses, para divindades e para reis, era possível que, em algum momento, o povo de Israel se sentisse tentado a dizimar para esses outros povos. Então, Deus olha para o povo e fala assim, olha, em vez de você dizimar para as outras pessoas, vamos fazer o seguinte, você já dizima aqui, você já sustenta os levitas, você já sustenta os estrangeiros, você já sustenta os necessitados e você já sustenta as festas que vocês vão fazer. Eu vejo dessa maneira. É muito mais simples do que a gente vê por aí. A parada era muito simples. Abraão dizimou? Dizimou. Jacó dizimou? Provavelmente. Ele fez o voto e provavelmente tenha cumprido o voto. Mas ele aparece como mandatório, como obrigatório, como habitual, como comum só na lei de Moisés. O problema é que, com o passar do tempo, o povo de Israel foi negligente com o dízimo. Eles simplesmente ignoraram o dízimo. E as pessoas, obviamente, que dependiam do dízimo, como os levitas, e as pessoas que dependiam do dízimo, como os pobres, os necessitados, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, eles começaram a passar por necessidade. E esse é o contexto que nós vemos em Neemias. Neemias 10, quando a gente abre Neemias 10, 37, nós vemos que Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, já passou o exílio, então fazendo uma breve recapitulação da história, nós vemos o seguinte, o povo de Israel está lá, Davi é o rei de Israel, Salomão assume o reinado, o reino de Israel vai em vento em polpa, riquíssimo, o povo mais poderoso da terra em uma determinada época da história, e de repente assume o rei Roboão, filho de Salomão. O rei Roboão faz um monte de bobagem, o reino separa. As duas tribos do sul são Judá e Benjamim, e o restante das 10 tribos, então, ficam para cima no reino do norte. Os dois reinos fazem bobagem, o reino do norte é exilado primeiro pela Assíria e depois, anos depois, o reino do sul, então, é exilado pelos caldeus, o povo da Babilônia, e fica, então, 70 anos exilado, longe da sua terra, em pobreza, na Babilônia, sendo opressos pelo reino babilônico. Deus prometeu por meio do profeta Jeremias que esse tempo duraria apenas 70 anos, e eles então voltam por meio de Zorobabel, reconstruindo o templo em Jerusalém. Zorobabel reconstrói o templo, Esdras reconstrói o culto, os ritos que precisavam acontecer no templo, e Neemias então reconstrói os muros. Só que no tempo de Neemias, as pessoas começaram a negligenciar o dízimo, as pessoas começaram a não dar mais o dízimo na casa do tesouro, as pessoas começaram a não dar o dízimo. E aí os levitas e os pobres não tinham mais sustento. E aí eles começam então a prometer, depois disso, depois que eles se tocam, que eles estão fazendo bobagem de novo, eles começam a relembrar da lei do Senhor, e chegamos então aqui em Neemias 37, que diz: as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, eles estão prometendo agora que eles trariam aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos de toda a nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Neemias 13, a gente vê isso de novo, de uma forma ainda mais clara, em Neemias 13, 10, dizendo: também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Olha o que estava acontecendo. No tempo de Neemias, as pessoas não davam o dízimo, o levita não tinha sustento, e por não ter sustento, os levitas deixaram de cuidar do templo, deixaram de cuidar do culto e foram para o campo trabalhar. Foram trabalhar porque eles precisavam sobreviver, eles precisavam comer. Então eles foram para o campo trabalhar. Então contendi eu, Neemias, com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá
trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos, por tesoureiros dos depósitos por Selemias, e aí ele continua como que eles administraram esses dízimos. E é nesse contexto de negligência, nesse contexto de as pessoas não dando dízimo para o sustento dos levitas, para o sustento dos pobres, fazendo com que os levitas deixassem de cuidar do templo, fazendo com que os levitas deixassem de cuidar do culto. É neste contexto que surge o profeta Malaquias e o texto mais famoso de Malaquias 3:10, falando sobre dízimo, que é usado por muitas pessoas para falar de dízimo e é pessimamente usado para falar sobre dízimo. Talvez seja o pior texto para falar sobre dízimo, porque ele tem um contexto tão específico que ele não consegue ser aplicável para nós. Vamos abrir comigo aqui Malaquias 3, versículo 6, que diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Ele está fazendo uma pergunta aqui retórica, uma pergunta que tem uma resposta clara de não. Ele pergunta, roubará o homem a Deus? E aí Deus responde, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis em uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E a gente tem tanto o costume de ler esse versículo e pensar em dízimo que a gente fala aleluia. Só que esse texto tem um contexto específico, que é o contexto de Neemias. E Deus olha para o povo que estava ali reconstruindo os muros de Jerusalém, que deveriam já estar cultuando a Deus, que já deveriam estar no processo de reconstrução do culto, acontecendo da maneira que deveria acontecer. Deus olha para aquele povo e fala, os levitas estão passando fome, e eles estão passando fome por causa de vocês. Vocês estão me roubando. Percebam que a problemática aqui não é o dízimo. A problemática aqui é o que ou para o qual o dízimo foi criado. Sustento dos levitas, sustento dos pobres e as festas. O problema aqui não é o dízimo. O problema é que os levitas não estavam sendo sustentados. O problema não é o dízimo. O problema era a generosidade que não estava sendo aplicada para o povo de Israel. Atrás do dízimo existe um negócio chamado generosidade. A problemática do texto não é o dízimo, é generosidade. A generosidade não estava em ação. Tinha pessoas passando fome no meio do povo de Israel e o povo de Israel não estava nem aí. E aí Deus olha para isso e fala, isso está errado. Não é sobre dízimo. Não é eu vou dar o dízimo e Deus vai me abençoar. Não é eu vou dar o dízimo e Deus vai repreender o devorador. A problemática aqui era a razão para o qual o dízimo existia. O tempo inteiro, o dízimo, tanto na lei mosaica quanto antes da lei mosaica, o dízimo existia para sustento de quem precisava do dízimo, de quem precisava daquele sustento, de quem precisava daquele alimento, de quem precisava daquele dinheiro, de quem precisava daquele rebanho para sobreviver, para comer, porque os levitas não tinham parte na herança. Eles não podiam plantar e eles não podiam cuidar de animais, eles não tinham rebanho, então eles precisavam do dízimo. E Deus olha e fala assim, os levitas que deveriam estar cuidando do templo e do culto a mim, não estão trabalhando porque vocês não estão sendo generosos. E vocês estão me roubando por causa dos dízimos. Porque vocês não dão os dízimos para eles. Eles não cultuam, eles não fazem o rito, eles não fazem o que devem fazer, eles não fazem o culto a mim,
eu não recebo o culto que eu devo receber porque vocês são avarentos e não dão o dízimo, porque vocês querem saber só de vocês. Vocês entendem, conseguem entender que a problemática não é o dízimo. A problemática é a generosidade. E aí eles estabelecem, então, eles prometem dar o dízimo. Vamos dar o dízimo. Ó, legal, vamos dar o dízimo. Vamos. E aí passa o período intertestamentário de 40 anos, surgem os fariseus, surgem os doutores da lei, surgem os escribas, e o dízimo passa a ser, de novo, uma lei por si só. O dízimo passa, então, a ser mais importante novamente do que simplesmente a generosidade. O que Deus estava tentando ensinar em Malaquias, eles não entenderam. O que Deus estava tentando ensinar com o texto do profeta, eles deixaram de lado e passaram a viver pela regra e não pelo princípio, que era a generosidade. O dízimo é só um ato. O princípio atrás do dízimo é generosidade. O que vale é o princípio e não necessariamente o ato. O que, entre aspas, é obrigatório é o princípio e não necessariamente o ato. É óbvio que eu não vou terminar essa aula hoje, óbvio. Na semana que vem a gente continua, eu só quero terminar com isso. E aí nós entramos no Novo Testamento com os fariseus e os escribas encarando o dízimo como mais importante do que a misericórdia, mais importante do que a compaixão, mais importante do que a fé e mais importante do que a generosidade. E aí existe o texto famoso de Mateus 23, versículo 23, que é Jesus descendo a ripa nos fariseus. O capítulo inteiro é Jesus descendo a ripa nos fariseus e ele toca no assunto dos dízimos e fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Pensa no seguinte, isso aqui. Quando a gente fala de hortelã, endro e cominho, a gente está falando de tempero. Então imagine você com uma mini horta, que você tem hortelã ali, você tem endro e você tem cominho. E aí quando você tira o endro e o cominho para temperar a tua comida, você olha para a palma da sua mão e fala assim, olha, eu preciso separar 10% aqui, porque eu tenho que dizimar. E o cara separava os 10% do cominho, e aí Jesus chega e fala assim, cara, vocês dão dízimo até do tempero que vocês usam para comida, mas vocês esquecem daquilo que é mais importante, da misericórdia, da justiça e da fé. É como se Jesus chegasse para eles e falasse assim, escuta, vocês estão encarando o dízimo como uma lei, vocês estão encarando como dízimo como algo obrigatório, mas vocês estão esquecendo daquilo que é mais importante no dízimo, mais importante na lei, a generosidade, a misericórdia, a justiça e a fé. Não adianta você ficar dizimando se você esquece daquilo que é mais importante, o princípio que está por trás do dízimo. E aí os fariseus surtam. Porque os fariseus não conseguem viver longe da regra. Eles só conseguem viver pela regra. É mais fácil viver pela regra do que viver pelo princípio. E aí o Novo Testamento inteiro fala do princípio, mas ele não fala do dízimo. E na semana que vem a gente continua, porque eu não vou terminar agora, tem vários textos para ler, vai pelo menos mais uns 40 minutos, mas eu gostaria muito que vocês terminassem com esse barulho. O dízimo, ele era obrigatório na lei de Moisés simplesmente para 3 coisas. Basicamente, para a generosidade. Primeiro, para o sustento dos levitas. Segundo, para as festas, para todo mundo comer, para todo mundo se divertir, para todo mundo ter acesso ao banquete e para sustento de órfãos, viúvas e estrangeiros, pessoas necessitadas. O dízimo acontece antes da lei mosaica. Ele se torna mandatório e se torna um decreto. Está na moda do decreto, né? A gente gosta do decreto ultimamente aí. Então, falando de decreto, ele só se tornou de fato um decreto, dízimo, na lei de Moisés. Mas Abraão já dizimou e Jacó já dizimou. Pontualmente. Não era comum a eles. Quem torna isso comum, quem gosta da ideia é Deus, na lei de Moisés.
para a proteção do povo, para que eles não fossem fazer isso para outro povo, para outro Deus, para outro rei, para as outras pessoas. E aí Deus olha e fala assim, olha, invariavelmente, em algum momento, vocês vão dizimar. Então aproveita e dizima para os levitas aí, sustenta os levitas, eles não vão receber herança, eles não vão receber parte da herança aí na terra, eles não vão plantar, eles não vão colher, eles não vão plantar, eles não vão cuidar de gado, eles não vão ter comida. Então eles precisam. Vai ter necessitado e vai ter pobre no meio de vocês. Então sustentem esses pobres com o dízimo. Da mesma forma, tem festas para serem realizadas. Em vez de vocês simplesmente fazerem o seu, simplesmente vocês fazerem a festa com vocês, vamos fazer a comunidade inteira e os dízimos pagam por essas festas. O princípio do dízimo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é um só: generosidade. E aí Jesus olha para os fariseus, olha para os escribas e fala: vocês são os avarentos, mesmo dando dízimo, porque aquilo que vocês deveriam prestar atenção, que é a justiça, a misericórdia e a fé, vocês não estão prestando atenção. Na generosidade, que era para vocês prestarem atenção, vocês estão prestando atenção. Na próxima aula, nós vamos fazer uma jornada pelo Novo Testamento, onde aparece o dízimo. Onde que aparece o dízimo no Novo Testamento? Na próxima semana, a gente vai falar bastante sobre as cartas paulinas e sobre os primeiros momentos da igreja, para a gente finalmente concluir esse assunto. Vocês nunca mais vão encarar dízimo da mesma forma. Eu tenho dó, de verdade, vou falar bem real, eu tenho dó de alguns pastores que são pastores de vocês aqui, que são biblificados, viu? Porque, olha, a hora que alguns pastores falarem sobre dízimo, vocês vão olhar, tem alguma coisa errada nesse discurso. Mas não tem problema não, fiquem tranquilos, na próxima aula a gente conclui isso. Só para a gente fechar, por que dízimo se tornou tão tabu no Brasil? Porque a gente tem um problema. Alguns pastores, não são a maioria, mas alguns pastores, são exceção e não regra, se tornaram gananciosos demais. E alguns membros de igreja, não a maioria, mas alguns membros de igreja se tornaram avarentos demais. E aí juntou a fome com a vontade de comer, e o dízimo aqui, a generosidade no Brasil, se tornou algo muito difícil de discutir, muito imaturo de discutir. As discussões são muito infantis. O que a gente quer aqui é crescer de nível. Agora a gente já sabe como é que funciona no Antigo Testamento. Na próxima semana, a gente vai entender como é que funciona no Novo Testamento, essa parada toda. Norberto, você tem algum comentário? Sim, na verdade, a respeito desse seu último comentário, né, da ganância e da avareza. E, na verdade, isso só surgiu e só surge porque existe uma grande confusão em o que, de fato, é a igreja. Se nós pensarmos na estrutura do Antigo Testamento e dos levitas, e o tabernáculo era onde o povo se reunia, ou seja, nós podemos chamar o tabernáculo e o trabalho, o serviço dos levitas, de promoção da comunhão do povo de Deus. Então, o dízimo e ofertas, né, e tudo mais que você falou e explicou, é justamente para promover a comunhão. E hoje se confunde muito a instituição organização e a instituição orgânica. Né? O dízimo do Antigo Testamento ele era para a instituição orgânica, para o povo se beneficiar. Para o povo se beneficiar. Não é? Ou os pobres se beneficiarem. Porque os levitas prestando serviço no templo, todo o povo era beneficiado. E a ganância e a avareza, no nosso entendimento, surge hoje, e o equívoco está nisso, para a instituição organização, ou para a organização, a igreja organização. E aí existe um grande e grave equívoco. Né? Certamente nós não vamos resolver, mas nós queremos justamente biblificar o assunto nos nossos corações, no nosso espírito, né, para que isso fique resolvido. Uma coisa muito importante que eu aprendi nesses anos todos, né? O Alexandre estudou muito, eu, de alguma forma, li alguns materiais também, e o que nós precisamos, né, antes de questionar, antes de não concordar, ou de se rebelar a esse ensino, é perguntar ao Espírito Santo. E daí? Espírito Santo, um cara lá ensinou sobre a Bíblia, mostrou na Bíblia. Isto é de fato assim? E nós temos todo o direito de fazer isso.
Paulo foi questionado, foi pelo menos investigado pelos bereanos, pelos habitantes de Bereia. É um direito que nós temos e permita que o Espírito Santo assente estas verdades no seu coração, antes de discordar ou concordar. Obrigado, Alexandre. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem um comentário? Dependendo da pergunta, a gente deixa para semana que vem. Porque semana que vem o bicho pega. Promete, de novo. Na verdade, a bomba tá na semana que vem mesmo. Alguma pergunta? Algum comentário? Só isso? Fechou? Podemos ir? Partiu pizza e Netflix? Nada. Segunda-feira, não se faz isso. Dízimo na igreja orgânica? Falaremos sobre isso na semana que vem. Semana que vem promete. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima semana.